Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o assunto, a temática é um relato de caso, tá? De um atendimento que eu realizei na última sexta-feira. Então, esse vídeo vai ser publicado no dia 30/10. Esse paciente eu atendi no dia 24/10, tá? No dia 24/10, por volta das 17 horas, era uma paciente com um CA de intestino, CA é câncer, né? Um câncer de intestino, com uma redução, comprometimento de força muscular ali grande. Tô lendo aqui, tá, o caso do paciente e ponderando o que a gente vai conversar. Então ela tá acamada, mas ela responsiva, respondia a estímulos. E ela estava com reflexo de tosse reduzido, tá? Reflexo de tosse reduzido, a fonoterapeuta ela detectou uma ausculta alterada, eu fui avaliar essa paciente, tá? Então, a avaliação eu fiz com o PowerBrief K5, mas eu vou exemplificar com o PowerBrief Plus Medic, tá? Qual que foi a questão ali, tá? Que eu quero trazer para vocês, para compartilhar isso com vocês. Eu utilizei esse filtro, tá? Não utilizei o filtro PowerBrief, mas esse problema que aconteceu com esse paciente pode ocasionar com os dois filtros, tá? Então, primeiro, por que é importante? Primeiro, a questão, por que é importante o clipe nasal? Essa paciente, ela estava aqui, ó. Então, PowerBrief K5. Qual que é a dificuldade da gente utilizar um aparelho mecânico? Então, por exemplo, para você que está me vendo aí do outro lado da câmera, você não consegue perceber se eu estou respirando pelo nariz ou pela boca. Eu acho que não, tá? Se você está conseguindo diferenciar se eu estou respirando pelo nariz ou pela boca, deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, a priori não dá para perceber. Como eu estava utilizando o PowerBrief K5, eu via que não havia disparo do PowerBrief K5, né? O PowerBrief K5 a gente utiliza no computador. Não aparecia gráfico, não dava leitura. Consequentemente, ela não estava utilizando a respiração ali pela boca, né? Colocando o clipe nasal, daria certo? Tá? A gente posicionou o clipe nasal, eu fiz esse teste. Por que eu fiz esse teste? Ah, Carlos, você não usa o clipe nasal? Eu uso esse clipe nasal. Mas por que eu fiz esse teste? O que é muito importante a gente entender a adesão do paciente. A adesão do paciente, às vezes, a vontade, às vezes pode ser interpretada como a vontade que ele tem de utilizar o recurso, tá? Então, eu pedi para ela puxar o ar pela boca e ela aqui, ó, ela mantinha a boca fechadinha. Ela mantinha a boca fechadinha. Isso foram questões que eu comecei a observar. E fiz inicialmente sem o clipe nasal, tá? Sem o clipe nasal não dava leitura. Coloquei o clipe nasal. Ela começou a fazer isso, ó. Ela abria a boca, o ar passava pela fenda que ela deixava entre a boca e o filtro. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que ficar atento. Volta e meia eu vejo pessoas falando, utilizei o PowerBrief com um determinado paciente e não deu certo. Aí eu levanto o questionamento. Será que esse paciente que não deu certo o uso do PowerBrief, ele não estava fazendo isso e o profissional não viu? Então, às vezes a gente precisa ter essa habilidade para poder entender. O que eu fiz posteriormente? Coloquei uma máscara, tá? Eu coloquei uma máscara aqui. Coloquei uma máscara aqui. Eu não tô com essa máscara agora, então eu acoplei a máscara assim, tá? E daí, obrigatoriamente, ela iria disparar a leitura ali no PowerBrief K5. Não disparou, tá? O que acontecia daí? Posicionei a mão aqui no tórax dela, o tórax dela não se movimentava, tá? A hora que eu tirava a máscara,
ela respirava. Isso é uma questão muito importante e a gente precisa entender, às vezes, até mesmo de psicologia, para ver como vai abordar esse paciente. Não sei o contexto da família daquele paciente, mas essa paciente, ela estava basicamente tentando burlar o atendimento ali. Estava tentando formas que eu me convencesse que não seria possível atendê-la. Tá? Ao final, o que eu comecei? Foi um atendimento demorado, um atendimento de aproximadamente 2 horas, eu iria ficar mais, mas daí o familiar acabou pedindo para eu suspender o atendimento, mas por mim eu ficava até mais, tá? Então, inicialmente foi a base de muita conversa para tentar a adesão dessa paciente. Não tive muita adesão dela, passei a colocar clipe nasal, tá? Ela ia abrir com a luva, eu comprimia com o dedo aqui, para bloquear a passagem de ar, tá? Isso foi a única alternativa que eu vi para eu poder utilizar o recurso com essa paciente. Com o meu dedo, posicionando o meu dedo aqui, tá? E o recurso aqui, claro, com luva, para minha proteção do paciente, para fazer com que ela utilizasse o recurso inspirando pela boca. Senão, não teria como. Continuou, conversa, até que chegou uma hora que eu pude... ela conseguiu fazer a manobra, ela conseguiu fazer a inspiração no Power Brief, sem necessariamente eu ter que bloquear a passagem de ar aqui do lado dela. Isso é muito comum, principalmente paciente idoso e criança, tá? Às vezes, o paciente idoso e a criança, ele tem esse perfil e não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer. Então, já vi várias situações aí do idoso manipular, né? Basicamente, eu vou dizer manipular porque às vezes ele não quer fazer. O porquê, realmente eu não sei, tá? Não sou psicólogo para poder definir isso, mas isso pode acontecer, tá? Isso é natural para alguns pacientes, para o perfil de alguns pacientes. Principalmente quando a gente tem um idoso e é o filho que é quem cuida desse paciente, né? Então o idoso, às vezes, como ele foi o pai ou a mãe, ele acaba meio que querendo comandar tudo e o atendimento acaba se processando dessa forma, tá? Então, em várias situações, eu vi que o paciente, ele fazia de alguma forma para não ter adesão ao tratamento, tá? E isso, às vezes, realmente acontece. Agora, como resolver isso? Primeiro, você tem que detectar o que está acontecendo que não está dando certo. E às vezes não dá certo, não necessariamente por conta do Power Brief, por conta do recurso. E você precisa conquistar esse paciente. Tá? Quando a gente está atendendo, não é simplesmente, o negócio é bom, vamos utilizar. Acima de tudo, a gente precisa conquistar a confiança desse paciente, trazer esse paciente para a gente. E para isso, a gente precisa da ajuda do familiar, do cuidador. Nessa situação que aconteceu no dia 24, eu conversei bastante com a cuidadora e com o filho da paciente que estavam próximo, explicando o que eu precisava e o que estava acontecendo, tá? Mas essa conversa do que estava acontecendo foi de modo a não expor para a paciente que, teoricamente, ela não estava querendo ter adesão, tá? Tudo vai meio que no cuidado, as palavras sendo colocadas de uma forma muito cuidadosa. No começo da minha profissão eu até não tinha muito cuidado, né? Então não tinha muito cuidado e acabava comprometendo o meu relacionamento com o paciente. Mas a gente precisa ter esse cuidado, tá? Nem tudo que o paciente faz é culpa do paciente, às vezes é porque não entende, às vezes é porque ele precisa de um conforto. Eu não sei o termo melhor colocar, mas eu diria um conforto aí afetivo, tá? Um conforto afetivo, trazer esse paciente. E às vezes a conquista para esse paciente é algo muito importante. Você mostrar para esse paciente que ele teve pequenos avanços, isso é muito importante. Então,
cada situação que ela colocava, ó, beleza, foi legal, fechou, agora eu preciso que feche a boca um pouco mais. Isso chama reforço positivo. E o que eu percebo muito no dia a dia nas redes sociais é que há profissionais falando que Power Brief é bom, mas nunca utilizaram o Power Brief. E realmente, até o momento eu falei 2 fatores de adesão em relação ao uso do paciente. Pode ser simplesmente porque o paciente não entende ou porque ele não quer ter aquela adesão, e às vezes realmente é não querer. Fisioterapia é chato, às vezes ele estava deitado, principalmente aqui em Curitiba está frio, estava deitado no quentinho, chega alguém lá. Isso é ruim, a gente precisa entender, tá? Entender uma coisa, aceitar não, mas quando a gente não aceita, cabe a gente trazer o paciente para junto da gente, trazer o paciente, fazer com que o paciente entenda que somos um agente ali favorável à vida dele, tá? E nesse aspecto de fazer com que o paciente entenda, tá, que é uma situação favorável para a vida dele, não cabe profissionais que nunca utilizaram o Power Brief. Tá? Porque a partir do momento que você coloca o clipe nasal e puxa o ar, aqui nesse aparelho tá fácil porque ele é uma carga confortável para mim. Agora, quando eu utilizo o meu aparelho de treino, tá, é muito ruim. É muito ruim. E aí não dá pra gente convencer o paciente a falar que o negócio é bom. Sendo que ele vai sentir um nível de dificuldade, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi mais uma questão reflexiva, tá? Compartilhando essa vivência que eu tive com vocês. Trarei outras vivências aí nos próximos vídeos, principalmente em relação à comercialização, tá, dos aparelhos. Mas espero ter agregado alguma coisa na vivência de vocês, aí, seja familiar ou profissional. Tá? Se precisar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários públicos. Lembrando que contato via WhatsApp apenas para consultoria, tá? Não tiro dúvidas, não exponho a minha opinião via WhatsApp, apenas se você for do clube de membros lá do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários públicos que eu vou responder. Tranquilo? Agora, alguns avisos. Na descrição desse vídeo haverá alguns links aí, tá? Então, o primeiro link que vai ter é o link do nosso conteúdo na Hotmart, conteúdo pago. Ah, você precisa adquirir alguma coisa? Não, não precisa. Se adquirir, vai favorecer o meu trabalho, porque são materiais pagos, não é nada muito caro, mas é uma receita que você gera para mim, vai contribuir com o meu trabalho. Segundo link, vai ser um link, vai estar escrito: veja minhas recomendações de vitaminas orgânicas para cuidar melhor da sua saúde. Então é um site, pessoal, meu, onde eu comercializo, faço indicação de vitaminas orgânicas. Então, por exemplo, lá a gente tem um polivitamínico feito à base de legumes e vegetais desidratados. Então, se você tiver interesse nessa suplementação, lembrando que é suplementação, tá? Não, você adquirir um desses suplementos, começar a usar o suplemento, não significa que você vai precisar parar de ingerir o alimento que contém aquele tipo de vitamina do suplemento. Não, ele só complementa o que você não conseguiu na sua dieta. O outro link, o terceiro link, vai ser o link do site Treinamento Respiratório, onde você pode adquirir os aparelhos da linha Power Brief, pode adquirir Respiron, pode adquirir shaker, pode adquirir inalador, umidificador de ar, material para bolsa de colostomia, enfim, esses produtos a gente comercializa no site Treinamento Respiratório. E no último link, que também vou deixar no primeiro comentário fixado, é o link do nosso curso gratuito de pacientes para Power Brief. Esse é um conteúdo lá do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, mas eu vou deixar o link aqui para vocês. É só clicar e fazer esse curso, totalmente de graça. Só não tem certificado, tá? Mas você vai adquirir, vai absorver esse conteúdo, vai absorver o meu conhecimento totalmente de graça, tá? Beleza? Ao final também desse vídeo eu vou deixar 2 cards, uma playlist sobre o Power Brief. Vou deixar um vídeo, o último vídeo, onde eu falava sobre a minha opinião do Power Brief na bronquiectasia, tá bom?
E no izinho que vai estar passando aqui ou aqui desse lado, vai ter um vídeo sobre o shaker, tá? Se você quiser conhecer mais sobre o shaker, é só clicar no izinho que está passando, ou vai estar desse lado ou vai estar desse lado aqui, certo? Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.